Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Ricardo Moreira e hoje estou aqui para continuar o trabalho que a gente vem realizando sobre normalização e padronização. Hoje eu aproveito para agradecer demais ao Marcelo, que nos mandou uma mensagem, um e-mail, falando que ele fez dos últimos trabalhos e exercícios com resultados exatamente iguais àquilo que a gente havia proposto através do Excel e do Python. Então, parabéns, Marcelo. E eu também gostaria de agradecer uma mensagem. Deixa-me ver aqui o nome da pessoa, só um minutinho. Herr Dieter, from Germany. Thank you very much for your message. So sorry because this video will be in Portuguese, but I can imagine that there is no problem to you. Thank you very much. E ambos, então, me colocaram a seguinte posição, que eles tentaram, e o objetivo era exatamente esse, reproduzir todo o exercício que a gente vem fazendo, tanto no Excel quanto no Python, para a padronização. E qual não foi a surpresa deles? E os valores simplesmente não batem. E é por isso que eu vim alertando a vocês que tentassem realizar o exercício, porque hoje a gente vai esclarecer até o final desse vídeo, o final do próximo vídeo, vocês verão qual é a implicação de fazermos um método ou outro. Por isso que eu venho afirmando e digo a você novamente essa importância de você saber exatamente o que você está fazendo, porque os valores realmente não vão bater. Mas nós sabemos por que isso está acontecendo. E se eu for explicar a alguém, e se alguém me contestar em termos de resultados, eu sei claramente qual que é a resposta e eu saberia, inclusive, refazer todo o trabalho para que os números fossem exatamente iguais, caso isto implicasse em resultados lá da nossa informação para uma tomada de decisão que pudesse causar problemas. Então nós veremos isso neste vídeo e no próximo vídeo, quais são as implicações que nós temos com esse tipo de processo chamado padronização e por que é que ele não dá exatamente o resultado quando fazemos no Excel e quando nós fazemos no Python. Hoje nós faremos esta padronização de duas formas no Excel. Primeiro, nós utilizaremos o cálculo, tal qual a gente fez nos vídeos anteriores. Eu sugiro que você veja lá. Aproveita aí para pedir o seu like, deixa o seu comentário. Diga aí o que você está achando e se inscreve no canal. E também faremos com um processo, que é um processo automático do próprio Excel. Então a gente vai padronizar das duas formas e vamos comparar os resultados. Será que a gente vai ter o mesmo valor? E em seguida nós faremos então este mesmo dado lá no Python. Processaremos essas informações no Python e veremos que então há um problema ali e a gente vai ter que resolver esse problema e a gente vai discutir sobre esse problema um pouquinho. Então vamos começar a fazer? Então o que nós temos aqui é a planilha Excel. Tá? Nós temos aqui todos os dados tal quais dos últimos dois vídeos anteriores. É exatamente o mesmo dataset, nós não mudamos absolutamente nada. E aí nós fazemos o processo, não sei se você se lembra, nos dois vídeos anteriores, nós colocamos lá a formulinha que dá o resultado, então, desse processo, lá naquele caso de normalização, neste caso, padronização. E é um processo simples, vocês verão que não tem qualquer segredo, a gente utilizará para esse processo de normalização a fórmula que é comumente utilizada de z-score. E o processo é tal qual fizemos aí há dois vídeos. Só que aqui nós temos então um x, que é a entrada do valor que eu tenho para aquela feature, menos a média de toda a feature, dividido pelo desvio padrão daquela feature. Tá? Então aqui a gente pode ver aqui, eu tenho uma média 51,64 para a feature H e o standard deviation 15,69.
Então esse aqui é o processo que a gente fará de padronização. Lembra que a padronização, como a gente disse lá anteriormente, ele te remete a ter novos valores, onde o desvio padrão será 1 e a média 0. Não se esqueça disso. E aqui a conta é bem simples, você está vendo ali, ó. Não há segredo qualquer. E aqui a gente faz, então, para todos os dados daquela feature, todos os dados do próprio dataset. Pegamos aqui 3 features desses datasets e realizamos o cálculo. E também existe, como você pode perceber, um processo onde você, dado um valor X para aquela feature, você entra com o valor de média daquela feature e você também pode entrar com o valor de desvio padrão daquela mesma característica, e ele também te dará os mesmos resultados. Tá, então isso a gente fez e repetiu para todas as lições, e como resultado, então, aqui ao final, o que a gente teria que obrigatoriamente obter seria a média, o x-barra, né, ou average, de 0, que se confirma tanto para o caso onde nós fizemos o processo manualmente, quanto para o caso realizado com o processo do próprio Excel. E o Standard Deviation nós teríamos que ter 1, e isto se confirma. E aí você poderia me perguntar, ué, mas se tudo está em ordem, o que está acontecendo de errado? Tá, Marcelo e Peter? E para isso eu vou dizer a você o seguinte, vamos fazer este processamento lá no nosso Python. E aí a gente vai checar o que vai acontecer então quando a gente realiza esse tipo de manobra. Então aqui eu tenho o meu código e nós então faremos o processamento deste código e vamos ver o que a gente vai obter deste valor. Não é? Muito, muito, muito curioso. E vamos checar aqui o que está acontecendo. Vamos checar todos os valores. Eu não sei se você se lembra, eu novamente sugiro que você veja lá no processinho anterior, onde nós fizemos exatamente o mesmo processo para normalização. Nós estamos fazendo padronização hoje. Então aqui, o que acontece? Como eu disse para você, eu sempre tenho um cross-checking para que eu não tenha problemas no meu dataset ou para checar se o meu dataset está em ordem para realizar esse tipo de processamento. Eu diria a você ter algum tipo de hábito nessa forma. É um processo rápido e ele te dá informações importantes. Então aqui o que a gente vê é a média, o desvio padrão, os valores mínimos e máximos, aqui 1 e 6,90 para o caso da idade, da feature idade. E a gente aqui então, neste outro cross-check, a gente verifica que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características que não são números. Então eu tenho que realizar um processo de maneira que ele me dê então condições de fazer esse processamento numérico. Aqui, pessoal, é exatamente tal qual nós fizemos anteriormente. Está aqui o histograma realizado pelo Python e nós poderíamos checar aqui também o nosso histograma realizado não pelo Python, mas realizado aqui por nosso Excel. E você verá que o gráfico é exatamente o mesmo. Tá vendo aí? Então não tem absolutamente nenhuma alteração. Isso nos deixa extremamente felizes e contentes. Então, voltando lá ao nosso processamento em Python, o que a gente vai obter aqui então? Vamos checar aqui. Então, olha só que curioso. Eu fiz o meu processamento muito rápido. E aqui, Marcelo e Dieter, olha só.
Esse aqui é o processamento realizado lá na planilha Excel. E se nós verificarmos cada detalhe e cada dado, menos 0,2320. Quando a gente realiza esse mesmo processamento lá no Python, menos 0,2326. Não está de acordo com aquilo que eu diria ser exatamente o valor correto. Olha só que curioso. 0,5326. E realizado no Python, 0,534. O outro, 865, 868. O próximo, 723, 725. E esse quinto valor, 1,0424, 1,0451. O que significa dizer que os valores não estão batendo, pessoal. Então, eu diria a você que nós temos um probleminha aqui. E se eu checar os valores, lembra-se que nós fizemos lá? Valor médio após a padronização, eu tenho média 0. E tem que ser. E a proposta da padronização é justamente obtermos valores daquela feature 0. Nós conseguimos. Valor de Standard Deviation 1. Correto. É aquilo que a gente acabou de ver. Esses são os valores lá da nossa planilha Excel. Valor mínimo, menos 2,908. Valor máximo, 2,444. Agora vamos checar, vamos fazer essa mesma checagem com o valor do Python. Então, média 2,332. Tá? Não, 0, né? Desculpa, 0. Ele está aí elevado a menos 16. Então, 0. Tá em ordem. O Standard Deviation, 1,002. Eu vou considerar 1, então está em ordem. O valor mínimo, menos 2,915. Comparado a menos 2,908, eu diria que temos um problema. Valor máximo, lá no Excel, 2,444. E aqui, valor máximo, 2,45. E olha só que curioso. E eu gostaria de demonstrar isso aqui a você, porque é aqui que eu digo que nós, então, esses são os valores lá que nós encontramos. E eu tenho este gráfico. E aqui é que entra o nosso conhecimento. Eu sei o que eu estou fazendo, você sabe o que você está fazendo. E eu venho sempre afirmando o seguinte: quando eu faço esse tipo de processo, que eu gostaria de manter a mesma dispersão, né? Os gráficos aí mostraram lá 2 vídeos anteriormente. E eu almejo ter o mesmo tipo de distribuição. E olha só, não poderia ser igual mesmo, né? Eu tenho uma dispersão aqui completamente diferente. E eu pergunto a você, coloca aí nos comentários, por que isso aconteceu? Você saberia me explicar? Você saberia? O que você acha que aconteceu aqui? Vamos ver o que aconteceu? E eu gostaria de que você prestasse muita atenção. Nos próximos vídeos, a gente já vai começar a entrar na estatística. Isso aqui já é um treinamento, então seria muito importante que a gente já tomasse o gosto e começasse a treinar tudo isso. Não adianta você olhar só tudo isso aqui e você não tentar fazer por si só. Tá? Você não vai conseguir registrar tudo isso, esse conhecimento, assim como o Marcelo e o Hermann Dieter, que foram lá, fizeram e descobriram: opa, aqui eu tenho um problema. Eu garanto, Marcelo, se você puder pôr nos comentários aí, você verá que você nunca mais vai esquecer disso aqui que aconteceu. Você viu lá na prática, e você realizando os exercícios, você pôde notar que há sim uma diferença significativa. Então vamos ver o que aconteceu? Está aqui a sua explicação. Você verá
que o que aconteceu é simplesmente um probleminha na maneira como calculamos o desvio padrão. Tá? Probleminha para que a gente fizesse este cálculo bater. Não que houvesse algum tipo de problema em calcular o desvio padrão. Mas olha só que curioso, pessoal. Eu separei aqui o mesmo tipo de cálculo, exatamente o mesmo, onde eu coloquei lá Standard Deviation 15.69. Standard Deviation de uma amostra. Standard Deviation de uma população. E ele tem valores diferentes. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque isso será assunto dos nossos próximos vídeos. E numa aula realmente, eu diria, não só importantíssima, mas também como intrigante, onde a gente vai provar muitos desses conceitos. Mas eu gostaria de deixar aí uma pulguinha atrás da sua orelha. É possível nós afirmarmos com clareza e toda a firmeza do mundo que quando eu tenho um dataset, eu tenho um dataset que eu poderia dizer representativo da minha população? Põe aí nos comentários. Será? Pois é, aqui é que está o problema. O que acontece é, aqui eu utilizei foram os valores de amostra. Quando o Excel me calcula a amostra, ele tem o valor menos 0,232, 0,447. No Python, a biblioteca do Python que realiza isso, ele utiliza o valor, olha lá, da população. Então, cuidado, pessoal, e é aqui que eu digo que você não pode ser o apertador simplesmente de botão, porque se você for o apertador de botão, quando alguém te questionar, mas você está utilizando este dataset como população ou como amostra? E aí você hoje sabe exatamente como responder essa questão. Então, a biblioteca do Python está utilizando o meu dataset como se fosse população. E eu, quando calculei, utilizei como se fosse uma amostra. Quem está certo, quem está errado? Pessoal, aí vai da sua análise. Se você tiver confiança total e absoluta em afirmar que aquele seu dataset é representativo da sua população, siga em frente. Se você acredita que ele é só uma amostra, e aí nos próximos vídeos nós veremos as implicações disso em tudo que virá pela frente sobre estatística. Nós vamos demonstrar tudo isso, nós vamos deduzir estas fórmulas e você verá que matemática brilhante. Ao fazer este tipo de coisa, vamos guardar só esse número aqui, ó. Então, nós temos aqui 232.6329. E o que nós temos aqui? 2326. Tá vendo lá? Então, o 2326, ele é exatamente o que foi calculado, 2326. E a gente checa, então, e a gente consegue chegar exatamente no valor que o Python calculou. Você vê só a importância de nós conhecermos esse tipo de assunto? Sim, porque aqui tem uma implicação extremamente poderosa, não é? Agora, cabe a nós checarmos ou avaliarmos se isso vai ter implicação lá no final, que é o próximo vídeo que a gente fará. O que você acha? Quando nós reprocessarmos todos esses dados com a padronização, será que ele vai implicar em alguma coisa? Ou será que o meu modelo ele será tão robusto, ele será capaz de absorver esse tipo de alteração? Eu não sei. Mas você percebe o seguinte, a importância que se tem na tomada de decisão com relação a utilizar ou não uma biblioteca,
a conhecermos mais profundamente os nossos dados, ele é representativo de uma população ou não? Ele é uma amostra ou não? E mais que isso, se eu perguntasse a você, coloca aí nos comentários, se este processo que nós calculamos no Excel está correto ou errado, comparado ao Python, o que você me diria? Ele está correto ou está errado? Põe aí nos comentários o que você consideraria. Porque se eu olhasse os dois valores, a princípio eu diria, está errado. Eu diria. Apesar de termos encontrado nesse processo de normalização e padronização, quando eu vejo os resultados no processo de padronização, que deveria ter média 0 e desvio padrão 1, ok. Quando eu vejo os valores que ele me traz para aquele feature age, eu diria está errado. Mas na verdade não. Na verdade, a interpretação daquilo que é o meu dataset é amostra ou é população? Você agora, Marcelo e Herr-Dieter, eu espero que tenha ficado claro por que vocês não conseguiram reproduzir. Eu diria a vocês o seguinte, que a biblioteca do Python ela é brilhante. Agora, talvez, e a gente verá isso mais para frente, fosse necessário que ao invés, se eu considero o meu dataset como um dataset representativo de uma amostra e ele considera a população, talvez eu tivesse que, ao invés de realizar esse processo de padronização através de uma biblioteca, fazê-lo através de um código que seria um código extremamente simples. Mas para isso a gente teria que avaliar então o modelo daquilo que será o próximo vídeo. E a gente verificar então qual é o score que eu atingo. De qualquer forma, e aqui está uma pergunta que o Marcelo fez, ele me diz o seguinte, existe uma maneira correta ou mais correta de nós considerarmos este ou aquele tipo de normalização, padronização? E eu vou dizer da minha experiência, e não é verdade absoluta, como eu disse, é aquilo que eu sei, e não aquilo que é uma verdade absoluta. Talvez alguém aí consiga colocar nos comentários que exista uma outra maneira, mas eu não conheço outra se não for testando. E nesta maneira de, inclusive, colocar esse processo de normalização e padronização, eu até crio o meu próprio processo de normalização e padronização quando eu enxergo que há alguma possibilidade ali. Então, se eu vejo que talvez aquela feature tenha um comportamento exponencial, eu vou lá e crio uma maneira, e a gente verá isso aí nos próximos vídeos que eu vou trazer para vocês, e eu crio uma maneira de fazer um processo de normalização utilizando uma função exponencial. Em alguns casos, a gente tem um ganho, em outros não. Mas é muito curioso a gente checar e a gente saber exatamente o que a gente está realizando. E eu gostaria muito, como eu disse a você, estes últimos vídeos, é um exemplo prático, pessoal. Aqui a gente está discutindo uma maneira de tomar melhor decisão. Uma coisa extremamente importante, que é a saúde de alguém. Você identificar algum tipo de doença como essa, podendo trazer a informação se é algo benigno ou maligno, um processo desse é maravilhoso. E você ter um acerto extremamente importante é mais importante ainda. Eu, como profissional, vou ficar muito contente com o meu trabalho. Eu, como paciente, também ficarei tão feliz quanto. Tá? Então, eu gostaria muito que você colocasse sua observação. Agradeço as mensagens que a gente recebeu. O que você achou desse processo. Então, não é que vocês, vou voltar a frisar, fizeram errado. Provavelmente, vocês fizeram, sim, deixa aí nos seus comentários, o processo correto. Mas como o Python utiliza ali na sua biblioteca essas características, considerando que o seu dataset é representativo de uma população, quando realizado no Excel, você então considerou a amostra.
E o próprio processo automático lá do Excel, que é uma novidade hoje que a gente viu, ele também utiliza o processo considerando como amostra. Então é bastante novidade, é bastante bacana, bastante legal a gente poder perceber onde estão aí essas diferenças e a gente poder discutir sobre elas. Eu fico muito feliz de poder trazer, ou de poder ter esse tipo de entendimento. Fico realmente muito contente. Espero que você também fique. Então, lá para o próximo vídeo, eu sugiro que você veja os vídeos anteriores, onde a gente fez o processo de normalização e a gente não encontrou qualquer dificuldade, qualquer tipo de problema com relação a isso. Eu gostaria que você entendesse que aqui, lembra, quando a gente fala em padronização, a gente está falando de desvio padrão. Quando nós fizemos o processo de normalização, você não tem esse tipo de variável lá na formulinha que calcula ela. Então, os valores foram exatamente os mesmos. Tá? Então, tem isso em mente. O que está inserido nesse contexto para a gente utilizar determinado tipo de pré-processamento? O que está contido naquela característica quando eu desenvolvo determinado tipo de modelo? Aqui, por exemplo, e eu já disse isso, se a gente pegasse esse dataset, e nós faremos já nos próximos vídeos, daqui a 3 ou 4 vídeos, nós pegaremos este dataset e vamos colocar lá no Fisher. E você vai ver que esse mesmo dataset, lá no Fisher, não vai apresentar bons resultados quando nós realizarmos o processo sem um pré-processamento, sem uma normalização ou sem uma padronização. Por quê? Porque o próprio processo de construção desse tipo de modelo leva em consideração o quê? Um valor de X naquele feature médio. Então, se eu tenho um valor que é um valor que tem uma certa magnitude, ele vai interferir no modelo. E lá ainda tem um outro problema. Nós consideramos lá a variância. Então, se eu tenho a variância com uma determinada magnitude de uma determinada feature, ele vai afetar ainda mais. E nós veremos isso aí pela frente. Não perca, veja os vídeos anteriores. Os vídeos anteriores já dão condições para que a gente verifique isso que a gente está falando sobre pré-processamento. E no vídeo seguinte, a gente vai processar então esses dados, comparando o que vai acontecer quando eu aplicar essa padronização. Então, nós faremos o modelo nesse dataset sem padronização e depois faremos com a padronização. E aí tem uma novidade para o vídeo seguinte, que é a construção de um gráfico para a gente entender exatamente do que universo a gente está falando. Você vai ver que beleza, ele vai separar e a gente vai ter este efeito visual muito claro. Muito, muito, muito claro. Vai ser muito bacana, pessoal. Muito bacana mesmo. Então não perca, vai ser um vídeo muito, muito interessante. Eu espero que você tenha gostado. Para mim, como eu falei, é muito empolgante poder fazer esse tipo de análise junto com vocês. Eu fico feliz quando a gente consegue identificar isso e mais feliz ainda quando eu tenho um retorno aí, como retorno lá da Alemanha do próprio Marcelo, que a pessoa tentou fazer e encontrou esse, vamos dizer, essa diferença. Eu ia falar erro, não é um erro, tá, pessoal? É uma diferença e que era previsto. Então, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão aqui. A gente está sempre aberto a compartilhar. O objetivo aqui é compartilhar com você e ter esse tipo de discussão que é muito positiva para o ambiente saudável dos negócios. E é o que eu venho dizendo a você. As nossas empresas precisam disso. O nosso mundo precisa disso para que a gente consiga, então, com dados, informações importantes para uma melhor tomada de decisão. Então, até o próximo vídeo e muito, muito, muito obrigado. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.